Bem, por que eu criei essa série, né? Não vendam. Chama atenção, né? Pô, todo mundo que está aqui provavelmente está em busca de ter mais resultado na sua carreira e vendas invariavelmente faz parte dos resultados de qualquer companhia. Mas exatamente para chamar a atenção de que a gente está conduzindo toda a nossa energia muitas vezes para o caminho errado. O objetivo final é vender, mas fundamentalmente a caminhada que eu vou ter que seguir para conseguir fazer isso não necessariamente é fazer com que você tenha que receber mensagens minhas o tempo inteiro, mas talvez eu consegui fazer com que você tome a decisão correta de vir comprar o que eu estou vendendo. E essa é a linha dessa série Não Venda que eu vou estar trazendo com vocês ao longo agora das próximas 2 semanas. Bem, primeiro aspecto, acho que é super importante, só se eventualmente você já não me conhecia, de uma forma super rápida. O meu nome é Carlos Busch, eu há mais de 20 anos liderei grandes operações de vendas na América Latina. Talvez um grande diferencial que eu tive junto ao meu trabalho foi que ao longo desses mais de 20 anos, eu sempre fui um profissional muito vinculado aos clientes, muito próximo do campo, muito, digamos, próximo das discussões de negócios dos meus clientes, o que me trouxe um repertório muito intenso, né? Então, não só as minhas disciplinas de gestão comercial, lideranças de time acabaram sendo altamente treinadas e forjadas, mas também, de outro lado, me trouxe uma experiência multi-vertical, multi-indústria muito forte, de poder entender tendências de consumidor, posicionamentos, e como eu trabalhei há mais de 20 anos só no segmento de Customer Experience, em CRM, em vendas, marketing, enfim, isso acaba se unificando e trazendo aqui para vocês um repertório que talvez não se encontre de uma maneira muito simples, muito fácil aí no mercado. E o meu propósito, ao momento que eu larguei, né, essa carreira executiva no início de 2022 e passei a direcionar os meus esforços para compartilhar conteúdo para muito mais pessoas, eu acabei reunindo aqui talvez o que eu julgo os 10 principais pontos que você tem que chamar a sua atenção, que você tenha que prestar atenção para que você possa se diferenciar mais no mercado e ter muito mais resultado. Então, fundamentalmente, a gente já alinha por aqui o porquê do Carlos Busch estar fazendo essa série. O primeiro aspecto dessa aula, que eu gostaria que você saísse dela, dessa série, desse episódio, desse capítulo, o nome que a gente quiser dar, é que eu quero falar com você sobre o mindset. Vendas, relacionamento com o mercado exige muito protagonismo, exige um mindset diferente. Se a gente for baseado na média, como a maioria das pessoas no mercado opera, a gente não vai ter um resultado diferente da média. E desculpa, a gente não está aqui gastando o nosso tempo para ficar na média, a gente está aqui para ser protagonista, a gente está aqui para liderar. E um aspecto que talvez eu aprendi muito cedo na minha vida é que a gente, de certa forma, gosta um pouco de ser vítima. A gente gosta de terceirizar a responsabilidade das coisas da nossa caminhada. Isso é a natureza humana. Nós humanos somos assim. E eu quero te mostrar aqui os principais elementos que vão fazer com você vender, que você possa vender, que você possa ter resultado. Nós humanos temos a natureza de nos limitarmos. Nós temos uma natureza de talvez viver um pouco mais nesse vitimismo. E eu vou te mostrar aqui como você vai ser mais protagonista nessa caminhada. Bem, onde eu quero chegar? Talvez na minha vida, e eu acho que não deve ser diferente na sua também, quando a gente almeja algo, a gente define um objetivo, meu objetivo de 2 anos, de 5 anos, a gente está no ponto A e a gente objetiva um crescimento para o ponto B. E normalmente a gente vê uma distância grande nesse nosso objetivo, mas a maioria das vezes a gente se limita na forma de enxergar até onde a gente poderia ir. E como já começa com que nós já limitamos mais do que deveria o nosso desejo, a gente acaba nem exigindo o máximo que nós poderíamos. Então o primeiro desafio é como eu crio um desafio B, um ponto final, que seja tão diferente a forma que eu consiga chegar e ao mesmo tempo exigir o máximo da minha capacidade. Uma coisa que eu falava muito para os times de venda que trabalhavam comigo é que assim, se eu chegasse para você, depois de um ano de muito trabalho, você fez 100% da meta, tudo certo, eu chego no ano seguinte e digo, olha, você agora tem que fazer 20% a mais nesse ano, o que é corriqueiro do dia a dia do mercado. Você normalmente olha e diz assim, nossa, vou ter que agora fazer mais 20%, caramba, esses caras são loucos, e aí a gente vai para casa, a gente se esforça, a gente acredita que tem que fazer mais reuniões, ficar até mais tarde no trabalho, a gente acredita que tem que dar mais intensidade no trabalho para fazer os 20%. E provavelmente dessa forma você vai fazer. Só que isso não é visão de crescer, isso é uma visão de se exigir mais e ter um crescimento, que às vezes é satisfatório. O ponto B, eu quero fazer você ir até o limite do quase o que não é razoável para a sua vida. E é como eu chegasse para um vendedor e dissesse, cara, vamos dobrar a meta do ano que vem. O cara disse, você tá louco? A gente quase se matou para fazer a meta, tu quer dobrar a meta, o que vai acontecer de diferente? Pois é, eu também não sei o que vai ser diferente. O fato é que nós juntos, ao saber que a estratégia não é aumentar a intensidade, sim pensar num jeito diferente,
Vai ser a única forma da gente se colocar num estágio de desconforto para a gente achar uma forma diferente, mais inteligente, para poder chegar no dobro. E eu aposto com você, isso faz parte da minha vida inteira, há mais de 20 anos de gerando vendas, sempre foi assim. Então, o primeiro aspecto que eu quero te fazer é desmistificar a distância do ponto A e B. Fazer o ponto B ir mais alto e você não sofrer com essa distância. E para isso eu vou usar uma história real, dados baseados no esporte. Eu fiz uma análise referente à performance do Djokovic, o jogador de tênis famoso, né, acabou de ganhar agora em 2022 mais um Grand Slam, é o maior vencedor da história do tênis. E esse cara, quando a gente olha a história da vida dele, é interessante. Porque quando ele era, digamos, uma pessoa muito bem ranqueada globalmente, ele era 600 e pouco do mundo, ele tinha a performance de quase 50% de vitórias para estar naquela posição, ou seja, 49% de vitórias, levava ele a um ranking de 635 do mundo. Passado um tempo, o objetivo dele era ser o número 1 do mundo. Passado um tempo, ele se tornou o terceiro jogador do mundo, o número 3 do ranking. E aí ele saiu de 49% de performance, de vitórias, para 79% de vitórias. Absurdo, né? E depois ele se tornou o melhor jogador do mundo, que por muitos anos ele se manteve e se mantém. Ele teve que sair de 79% para 90% de vitórias. Então logo o ponto A dele era o 635 do mundo com 49% de vitórias. E ele chegou no ponto B, que era ser o melhor do mundo, ou seja, um negócio muito distante do que ele era, talvez o máximo, né, que ele poderia chegar, e ele teve que sair de 49% para 90% de vitória. E aí você está me assistindo e está dizendo assim, cara, então, você está maluco, né, Bush? Você acabou de dizer que a gente romantiza a distância do ponto A para o B, você acabou de dar um exemplo prático do esporte, que o cara teve quase que dobrar a performance. Então, realmente é difícil. Depende do ponto de vista que você olha. Vou te mostrar uma forma diferente de você pensar. Se eu estivesse falando de vendas, se eu estivesse falando de construção, se eu estivesse falando do esporte, a gente normalmente acaba mensurando a dificuldade pelo resultado. Exemplo, se eu vendi 1 milhão e a minha meta é vender 2 milhões, eu vejo uma diferença de 1 milhão, ou seja, uma diferença de 100% no número final. Quando o Djokovic vê que ele era o 635 do mundo com 49% de vitórias, e quando ele queria ser o melhor do mundo ele tinha que ter 90, ele veio de 49 para 90. Mas no final do dia a gente tem que dar um passo atrás e olhar a situação e pensar, existem formas diferentes para certas coisas que eu faço. E ao fazer coisas do dia a dia de formas diferentes, eu posso ter resultados escaláveis na ponta. Te explico. Vendas. Provavelmente para eu fazer 1 milhão de vendas, por hipótese eu tive que fazer 400 reuniões. Não quer dizer que eu tenho que fazer 800 reuniões para conseguir 2 milhões de vendas. E eu vou te explicar, usando o Djokovic como exemplo. Então, você concorda que uma venda é o reflexo de várias reuniões, certo? Ou de vários clientes que você atende, ou de várias visitas no seu site, independente do modelo de negócio que você tem. No caso do tênis, uma vitória é o conjunto de várias trocas de bolinhas. E no momento que um Djokovic sai de 49% para 90%, o que ele fez de mudança para vencer jogos na troca de bolinha? Ele entendeu que pequenas mudanças nos hábitos de jogo dele, com treino, com perseverança, até com mindset, ele viu que mudanças na performance de trocas de bolinhas, pequenas mudanças, poderiam dar grandes resultados. E olha que interessante, se eu olhar com você agora a performance das trocas de bolinhas do Djokovic, você vai ver que para ele vencer 49% dos jogos, ele teve que vencer 49% das trocas de bolinha. Que loucura, né? Mesma coisa. Para ele vencer 79% dos jogos e ser o terceiro melhor jogador do mundo, sabe quantos por cento ele teve que vencer de troca de bolinhas? 52%. Só 3% a mais. E para ele se tornar o melhor jogador do planeta, ele teve que sair de 52% para 55% de aproveitamento das trocas de bolinhas. E isso trouxe um resultado de 90% de vitórias. Para pensar em vendas sendo a mesma coisa. Dependendo como a gente se posicionar na visita, no speech de vendas, no posicionamento com o cliente, na oferta, nas várias variáveis que envolvem a complexidade do negócio, às vezes um pequeno ajuste pode mudar drasticamente na ponta o resultado. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que desmistificar se você quer ter performance é você se desafiar e colocar na cabeça que a distância do ponto A para o ponto B não é a distância que ao olho nu a gente enxerga. Ela é, talvez, não conhecida, mas ela é muito menos difícil de como a gente coloca. Então esse é o primeiro aspecto que eu quero te trazer. O segundo aspecto é você querer assumir risco, é você querer de verdade vencer. E eu vou te trazer duas histórias que você vai entender muito bem sobre isso. A primeira história, ela tem a ver com estatísticas do esporte também. Eu gosto muito do esporte com analogia a negócios porque é uma forma fácil de entender
E que todos nós, de alguma forma, temos uma facilidade também de compreender, de viver, de tudo, né? Olha só o caso do futebol. Todo mundo conhece o esporte futebol, e o futebol, o soccer do Brasil, né? Você tem a penalidade máxima, você tem a goleira lá, e os jogadores, normalmente no pênalti, eles chutam nos cantos, né? Normalmente o jogador ele é instruído a bater forte nos cantos. A maioria dos jogadores faz isso, ao menos. Só que pelas pesquisas de aproveitamento de penalidade máxima, isso é público, não é eu que estou colocando para você, a probabilidade de converter uma penalidade máxima em gol, chutando nos cantos, é quase a metade do que se chutasse no meio. Chutando no meio, um jogador tem quase 70% de chance de converter, chutando nos cantos varia de 30% a 40%. Opa! Tu tá me dizendo, Bush, que se chutar no meio é quase o dobro de certeza que ele vai fazer o gol? É. E por que o jogador não chuta no meio? Por uma simples razão, ele está mais preocupado com o que você vai pensar dele. Ele não está preocupado em vencer, ele está preocupado em não passar vergonha, em não perder. Então o jogador faz o quê? Ele chuta no canto, porque se o goleiro defender foi o mérito do goleiro que achou o canto, que se esticou. E se ele chutar no meio e o goleiro defender, ele que chutou mal, porque ele chutou no meio. Esse é o conceito popular do pênalti. E os jogadores acabam se prendendo pelo senso de avaliação das pessoas e não pelo senso de querer vencer. Se ele quiser vencer, ele vai ignorar a torcida e vai dizer, eu vou chutar no meio, porque a chance de eu fazer é maior. E, desculpa, vai ser assim. Você, por exemplo, na sua empresa, você não está preocupado muitas vezes em não gerar dissabor para um funcionário, não gerar dissabor eventualmente para um familiar, vendo que você está fazendo uma iniciativa que eventualmente a maioria das pessoas talvez não te apoiem, você vai ter uma mente um pouco diferente da maioria? Você não tem essa preocupação muitas vezes? E muitas vezes essa preocupação te leva a tomar decisões mais ordinárias, mais comuns, mas na média. E a média não faz parte de quem é vencedor. Eu não conheço ninguém que trabalha na média que teve resultado extraordinário. Ninguém. Então, o futebol traz um exemplo muito forte de como a gente pode querer ser protagonista nesse sentido. Antes de trazer o discurso do Kennedy, que é um assunto que também para mim é importante, eu vou passar para você um outro exemplo do esporte que eu comentei. Assista esse videozinho de 1 minuto, mostrando um depoimento, né, um comercial na verdade, mas ele é um depoimento formal já do Michael Jordan, o maior jogador de basquete da história, ao meu ver. E olha o que ele coloca para as pessoas. Assista aí. Maybe it's my fault. Maybe I led you to believe it was easy when it wasn't. Maybe I made you think my highlights started at the free throw line and not in the gym. Maybe I made you think that every shot I took was a game winner. That my game was built on flash and not fire. Maybe it's my fault that you didn't see that failure gave me strength, that my pain was my motivation. Maybe I led you to believe that basketball was a God-given gift and not something I worked for every single day of my life. Maybe I destroyed the game. Or maybe you're just making excuses. Animal, né? Quando a gente pega o caso do Kennedy, que é o último caso que eu quero te trazer na visão de querer ser protagonista, porque nota, de novo, você está buscando as suas desculpas. O Kennedy, ele, em 62, no meio da Guerra Fria, os Estados Unidos estavam bem atrás da União Soviética no conceito, né, de posicionamento da guerra. A União Soviética está mostrando muito mais poder tecnológico, bélico, força, organização social, etc. Os Estados Unidos estava atrás. E o Kennedy, eu lembro, eu não estava vivo, né, mas quando eu assisti esse discurso gravado, me marcou muito uma frase que ele usou no início do discurso, que ele fala assim: 1962, no Texas, os Estados Unidos lança o programa de levar o homem à Lua. E como ele lança? O Kennedy fala assim: nós escolhemos ir para a Lua. Ele não disse em nenhum momento, nós precisamos ir, nós devemos ir, é importante que a gente vá, se a gente não for vai acontecer tal coisa. Não. Ele não justificou, ele assumiu. Faça o mesmo. Eu escolhi fazer isso. Eu escolhi vencer, eu escolhi ir para o ponto B, eu escolhi vender mais, eu escolhi tornar minha empresa referência no mercado, eu escolhi. E quando a gente fala eu escolhi, a gente aceita, assume, a gente traz para a gente uma responsabilidade tão grande que a gente vai entender que por mais que ela pese, a chance de dar errado é menor, porque está tudo na gente, eu não tenho com ninguém para terceirizar a culpa. Quando eu digo que eu tenho que fazer porque o outro pediu,
eu já não a comprei de largada. Um funcionário da minha empresa, ele não tem que dizer assim, eu vou fazer isto porque o meu chefe pediu ou mandou. Não, eu vou fazer isso porque precisa fazer, porque eu decidi que isso é importante para fazer. Então esse é o mindset que a gente tem que buscar o tempo inteiro nas companhias. E esse discurso do Kennedy é forte. Olha o povo americano até hoje. É um povo muito forte de posicionamento. Tem as suas qualidades, tem seus defeitos, mas olha esse mindset vencedor. Por que as maiores empresas do mundo são forjadas nos Estados Unidos? Exatamente por esse mindset de assumir o protagonismo para si. E nós podemos da mesma forma, porque em termos biológicos eles são que nem nós. A diferença é que culturalmente a gente ficou defasado. Então vamos eu e você aproveitar essa série aqui de mais de 10 dias para a gente poder se aperfeiçoar e buscar mais a performance. Porque eu, ao longo dos meus 20 anos, eu vi realmente muita empresa ter performance, muito profissional ter performance. Agora, quem teve performance constante muito acima, era só quem queria ser protagonista. Eu não cheguei à toa onde eu cheguei porque eu tomava as decisões mais fáceis. Talvez eu tomasse as decisões mais importantes, às vezes as que tinham dor a mais curto prazo. Não sei, é muito fácil falar depois que passa. O fato é que o resultado é implacável, o que conta no mercado é resultado. Então eu queria te convidar a pensar desse jeito, com pensamento de protagonista. O segundo aspecto dessa nossa conversa de hoje tem a ver com a questão do mindset na questão da média. A gente vem numa sociedade onde as pessoas foram forjadas desde crianças a não pensarem diferente. Se a gente pensar as linhas de produção, o papel das pessoas era o quê? Ficar lá martelando no mesmo lugar, cortando no mesmo lugar, ficar em pé no mesmo lugar de trabalho e os chefes caminhando e dando ordens. E se você chegasse e dissesse, chefe, olha só, eu pensei ontem à noite que a gente podia mudar o prego para cá e para cá, ele vai dizer para você o seguinte, esquece, meu. Eu não quero que tu pense, eu quero que tu execute. Quanto mais tu executar, mais produtividade eu vou ter, mais bens de consumo a gente vai poder trazer ao mercado para vender e com isso a gente vai ter um melhor preço, melhor margem, assim vai. E chegou um ponto que o que a gente faz quando a gente quer um pensamento assim? A gente começa a educar lá atrás. E aí surgiram as escolas, né? As crianças fascinadas pelas escolas, como vocês estão vendo nessa foto aí. Mas a brincadeiras à parte, a escola é o mesmo modelo. É um modelo onde você vai, tem que repetir o que o professor te diz, quem manda está em pé, quem obedece está sentado. Você, se responder uma coisa errada, você não vai passar de ano na média, e não passando na média, você não vai ter um bom emprego. Não é assim que foi ensinado? Então, é assim que a gente acabou sendo forjado. Isso há mais de 100 anos acontece assim. Agora, se você parar para pensar, e um parênteses, né, aquele sinal lá do recreio, que todo mundo lembra até hoje, que legal o recreio, a gente esperava tanto, é o mesmo da indústria, o sentimento é o mesmo, o barulho era o mesmo. Você sai para o recreio, você sai da indústria, você vai comer, você vai comer. Então a gente tem que quebrar essa colocação, a gente tem que sair da média, a gente tem que fugir da média, como eu falo, e isso não é para todo mundo que quer, porque exige mindset, exige se posicionar, e eu tenho certeza que o teu negócio, eu tenho certeza que a tua carreira pode ir muito mais longe se você tiver esses dois vieses muito fortes na tua caminhada. Obviamente que isso não é simples, né? Não é nada simples, mas é fácil, é fácil. A gente sabe para onde tem que ir, a gente só mistura o fácil com o simples. Não é complexo, né? Mas é bem difícil de conseguir fazer. Deixa eu te trazer um caso, me lembrei agora aqui para você ver. Quando eu estava estudando no exterior, eu tive um caso numa universidade que lá o pessoal é muito ortodoxo em horário, né? Então eu lembro que a aula começava tipo 8 horas da manhã e, sei lá, era 8h07, 8h08, o professor já estava dando aula e o professor chegou uma hora e disse assim, pessoal, vou fazer uma dinâmica para mostrar para vocês um pouco, era uma aula de filosofia, um pouco sobre mentalidade de posicionamento em grupo, uma coisa assim. E aí a professora disse assim, olha, eu vou fazer uma dinâmica, eu vou pegar essa pasta que a gente tem aqui, imagina que essa aqui, vamos dizer, uma folha de papel que é branca, né? Imagina que a pasta fosse branca. E ela dizia, eu quero que vocês todos, quando eu perguntar que cor é essa pasta, vocês vão me dizer que essa pasta é vermelha. E todo mundo olhou assim, mas como assim? Quando eu levantar e perguntar se essa pasta é branca, você vai dizer que é vermelha. Só que a gente combinou isso agora. Qualquer aluno que chegar atrasado, ele não vai saber desse nosso combinado. Fechado? Fechado. E aí começaram a aula, continuou a aula. Aí 8h15, 8h20 entrou um colega atrasado, passou uns minutos, o professor veio, olha pessoal, quero fazer uma dinâmica com vocês, que cor é essa pasta? Que cor é essa pasta, fulano? Vermelha. Maria, que cor é essa pasta? Vermelha. Começou a perguntar para 4, 5 colegas, e a pessoa que chegou atrasada olhando aquilo meio sem entender, né? Pô, de branco para vermelho tem uma boa diferença. E até o momento que a professora se dirigiu àquele aluno e perguntou, fulano, que cor é essa pasta? Ele olhou assim, meio que, vermelha, professor. Porque era mais cômodo para ele repetir o que todo mundo acreditava, do que ele querer ser diferente, né? Mesmo ele sabendo que diferente era o que importava. Quantas vezes a gente se posiciona assim, como eu falei no início do mindset com a família,
Por exemplo, eu, quando eu comecei a criar conteúdo para a internet, sendo vice-presidente de uma empresa multinacional na América Latina, com um monte de responsabilidade, poderia me esconder atrás do status fake da carreira, e comecei a fazer vídeo no YouTube e comecei a ser criticado, comecei a ser debochado, coisas do tipo. Eu tinha um propósito, eu tinha uma visão, eu tinha um viés ali já definido. E eu sabia que eu era pioneiro no que eu estava fazendo, como eu fui pioneiro em muitas coisas da minha carreira. E no início não foi fácil, a gente é cancelado por todo mundo. Digo pra vocês, qualquer pessoa em sã consciência olharia para mim e diria, cara, não faz sentido tu tá trocando A por B. E eu na época não estava nem trocando, mas no momento que eu estava me expondo a algo diferente, não é legal. Então muitas vezes a gente vai ser repreendido ou naturalmente a gente vai tentar não fazer o novo porque vai achar que isso pode ser mal visto ou a maioria não vai nos apoiar. Então esse é um outro aspecto que para mim é super importante. Então a gente tem que crescer. A gente tem que crescer, a gente tem que buscar essa performance. E eu vou finalizar essa aula de hoje colocando um vídeo para você. Eu quero que você assista esse vídeo com muita calma. É um vídeo de 1 minutinho, que ele traz uma história que para mim é muito emblemática. E eu vou dar uma visão para você, não tão detalhada, eu vou detalhar numa próxima aula, mas eu quero começar esse assunto para que você tenha na cabeça. Os carros, eles foram inventados entre 1880 e 1895, mais ou menos. Foram os primeiros carros feitos. E os carros acabavam, de certa forma, era uma invenção, mas o pessoal evitava colocar no mercado, porque ainda achava que tinha que melhorar, etc. E um grande criador de carros, né, um engenheiro cientista, vamos chamar assim, ele criou um carro fantástico. E ele tinha medo de botar à prova, porque ele sempre achava que tinha coisa para fazer. E um dia a esposa dele disse assim, é o seguinte, cara, nós vamos ter a visão pioneiro e nós vamos provar a prova isso. E ele nunca aceitava, até que um dia que ela pegou o carro escondido e fez a primeira viagem de carro da história. Foi conduzida por uma mulher, o nome dela é Berta, e você vai ver o vídeo agora. E você vai conhecer que ao fazer isso, ela acabou dando talvez toda a ênfase e a força necessária de protagonismo para que se criasse talvez uma das maiores empresas automobilísticas da história. Uma marca ícone no mundo, mas fundamentalmente porque ela entendeu que ela tinha que acreditar mais nela do que no produto em si. Assistam e até a próxima aula. Stay with your brother. Hello? Is the pharmacist in here? I'm looking for 10 liters of Ligroin. You won't get those stains out of that dress. Better buy a new one. It's not for my dress. It's for my carriage. Are you trying to poison your horses? Do you have 10 liters or not?